para dar abertura, né, com a nossa primeira palestra, a gente vai chamar ao palco com o tema, né, de monitoramento integrado de manguezais, guardiões das zonas costeiras. E nós vamos chamar aqui ao palco Marília Cunha Linhon, ela que é professora da Unesp, do curso de Engenharia de Pesca, é vinculada ao programa de pós-graduação em Biodiversidade em Ambientes Costeiros, líder do grupo de pesquisa e monitoramento integrado de manguezais. Pode vir, Marília. Seja bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde a todos. É muita emoção, né? Obrigada pelo convite, Pedro Belga, organizadores. Eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher baixinha, quase 1,60 m, pele branca, cabelo escuro, mas já com tanto de branco também. Estou vestindo uma camisa laranja escura, um lenço laranja claro e verde e uma calça preta. Queria agradecer demais essa oportunidade, parabenizar os organizadores. Eu vou falar, então, do monitoramento integrado de manguezais, são esses guardiões da zona costeira. Eu sou da Unesp, professora da Unesp, acho que está cortando um pouquinho em cima, não sei se há uma forma de diminuir um pouco, mas o mais importante está aqui, né, são os colaboradores. A gente tem vários colaboradores para trabalhar de modo integrado. E fazemos parte de rede também, então, uma rede internacional de especialistas em manguezais da IUCN. A gente faz parte da Liga das Mulheres pelo Oceano, fazemos parte também da rede de monitoramento de hábitats bentônicos costeiros, do RENAMAN, Rede Nacional de Manguezais, e temos financiamento para fazer pesquisa com manguezal. A gente precisa de financiamento, precisamos de financiamento para a ciência. Essa é uma figura que eu gosto muito, é um relatório da UNEP, e ela é interessante porque ela mostra de forma muito bonita os serviços ecossistêmicos dos manguezais, são esses que estão aqui embaixo, nas raízes, né? Lazer, espiritualidade, o fornecimento de recursos pesqueiros, regulação do clima, etc. e tal, tudo isso dando oportunidade para a manutenção da qualidade de vida das populações humanas. E daí a gente pode usar também recursos, produtos oferecidos pelos manguezais, de forma que a gente trabalhe a economia azul. Economia azul é essa economia que é dada a partir de ecossistemas costeiros, manguezais e gramas marinhas, aqui nesse esquema, oferecendo, então, alimento, proporcionando a pesca recreativa, a pesca tradicional, o turismo de base comunitária, por exemplo. Manguezais são extremamente importantes para a pesca. Eu sou Unesp e estou como professora da Engenharia de Pesca, da graduação da Engenharia de Pesca, então eu estou cada vez mais fazendo relações dos manguezais com a pesca, os produtos pesqueiros, né? Então, aqui foi uma participação nossa num artigo que envolveu vários pesquisadores e que fez esse levantamento. Então, em 109 países, temos manguezais auxiliando, direta ou indiretamente, os pescadores artesanais em todo o mundo. E o Brasil está entre os países onde é o segundo país com maior extensão de manguezal e onde há muitos pescadores artesanais sendo beneficiados por esses produtos oferecidos pelos manguezais, né? Esses recursos pesqueiros que são bastante diversos, né? São os pescadores tradicionais, mas são também os pescadores amadores, os pescadores que se deslocam para áreas onde tem manguezais para
fazerem a pesca recreativa. Então, essa foi um trabalho de pesquisa, trabalho de conclusão de curso da Letícia Baptiston. Ela é agora uma engenheira de pesca, e ela fez o levantamento, então, com pescadores que iam para a região de Cananéia, isso é litoral sul do estado de São Paulo, um município onde há muitos manguezais conservados. E ela fez esse levantamento. Então, vejam, olha, uma pessoa, num final de semana, que sai, de modo geral, de São Paulo, Sorocaba, Curitiba e região do entorno do Vale do Ribeira, para passar o final de semana para pescar. E ele vai atrás, esse pescador ele vai atrás principalmente do robalo, que é um peixe bastante valorizado, bastante saboroso, e se procura, então, esse pescador que faz esse deslocamento, ele usa a pousada, o hotel, ele aluga o barco, ele aluga a isca, ele tem a companhia de um piloteiro, ele faz uso de restaurante, ele não vai sozinho, ele vai com família, ele vai com outros amigos, e ele gasta aí em torno de R$ 2.400, e ele não vai somente num final de semana, ele vai em torno de 8 vezes a esse município de Cananéia. Então, vejam que o robalo é uma espécie que precisa do manguezal no início da sua vida, no início do ciclo de vida, para se criar, para se proteger, para se alimentar. Esses manguezais conservados, eles estão movendo a economia do município. Eles estão auxiliando na economia azul desse município. Mais de R$ 19 mil por ano. Isso é bom, por uma pessoa. Uma pessoa está movimentando esse município. Essa é a região que a gente tem estudado bastante. Eu estudo os manguezais dessa região desde 1999, e quando eu entrei no Instituto Oceanográfico da USP, e fiz mestrado e doutorado com a professora Yara Schaefer Novelli, tive muito pé na lama com o Clemente, que está aqui também. E aqui deixa eu mostrar, então, a região para quem não conhece. O meu apontador acho que não está funcionando, mas vejam o seguinte, esse trecho mais ao sul, para baixo, a gente tem mais manchas verdes. Essas manchas verdes são áreas de manguezal. Essa é a área mais conservada, então, desse trecho costeiro. E a gente tem a porção norte, é uma área que tem menos manchas verdes, menos áreas de manguezal, e temos, infelizmente, um verdinho claro, que nessa escala a gente não consegue perceber tanto, mas eu vou mostrar fotos para vocês mais adiante. Isso é vegetação de água doce. Opa! Tá. Só o apontador? Tá bom, obrigada. Então, eu tenho uma ajuda aqui de ponteiro. Então, aqui, olha, a região de Cananéia, manguezais bastante conservados. O setor norte são os manguezais de Iguape. Houve, no século XIX, uma construção ligando esse rio Ribeira, que é o maior rio do estado de São Paulo, que desemboca no litoral, na costa, e fizeram, no século XIX, essa ligação aqui. Olha, isso aqui é um canal artificial, ele era estreitinho, tinha em torno de poucos metros, passava canoa, só que a área... Agora, para passar esse... Só que essa construção ela foi feita nessa curva do Rio Ribeira, e aí a gente tem aqui esse canal artificial
que atualmente tem mais de 300 metros de largura, é muita água doce do Rio Ribeira, que deságua dentro do estuário, né? Então, aqui a gente tem o estuário, o Rio Ribeira, a cidade de Iguape e a Ilha Comprida, aqui com 74 quilômetros de extensão, atrás dela, aqui o Oceano Atlântico. A gente vai falar desses manguezais aqui, que estão sofrendo alterações ao longo dos anos, em função desse canal artificial, em função de muita água doce, esgoto não tratado e sedimento em suspensão, que acaba comprometendo os manguezais em função de um sedimento muito fininho que compromete a troca gasosa das estruturas respiratórias dessas raízes ou troncos do mangue, que precisam dessa troca gasosa. Tá? Joguinho dos 7 erros, a gente está aqui em cima de um morro, é o Morro do Espia, cidade de Iguape, e aí a gente pode ver a região do canal artificial, vou passar o primeiro. A gente tem aquele canal artificial, que agora chama Valo Grande, em função de tão grande que a largura dele. Aqui são os manguezais, isso em 1999. Nessa primeira foto, a gente estava com o céu mais limpo, tinha menos nuvens, mas o que é bastante gritante de diferença é que a gente tem mais áreas verdes aqui no entorno do mangue, mas, infelizmente, esse mangue aqui estava um verdinho bem escuro, aqui a gente tem um verde meio amarronzado, e esse marrom é falta de folha no mangue. E esse verde aqui mais claro são as macrófitas aquáticas, isso é água doce, nos manguezais. E daí a gente quer saber o quão saudável estão os manguezais. Um manguezal bem saudável, desenvolvido, ele está aqui, pequenas árvores, o mangue bem desenvolvido, mas tem pequenas árvores, pequenas plantas que estão acompanhando esse manguezal. Tá? Essa é uma foto de olho de peixe, uma foto do dorsal. O dorsal é a copa das árvores. A gente pega uma câmera com uma lente bem larga, bem redonda, e a gente acaba com essa imagem que ajuda a gente a entender essa cobertura na copa das árvores. Aqui a gente entende que está bem coberto, tem bastante folha, está com saúde. Aqui, esses são os manguezais de Cananéia, que estão abrigando os robalos daquele pescador amador. E aqui são os manguezais alterados de Iguape, os manguezais que estão morrendo, pouca folha aqui nessa estrutura aqui de foto. Tá? Essas são algumas das ferramentas, não estou apresentando de forma exaustiva as ferramentas, são alguns métodos que a gente pode usar para trabalhar com manguezal e ter algumas respostas e entendimentos de como é que está essa saúde dos manguezais. Né? Primeiro deles são as parcelas permanentes, são áreas fixas, que estão há anos nesses manguezais, e a gente mede tronco e mede a altura de cada uma das árvores, a gente indica qual é a espécie, a gente indica também se esse tronco está vivo e se o tronco está morto. Daí a gente pode ter algumas informações, essa é uma delas. O manguezal aqui, olha, daquela foto do dossel bem fechadinho, um manguezal conservado, um manguezal que tem altura e diâmetro. Essa relação ela é interessante. E aqui a gente vê, olha, esses pontinhos, são cada um dos troncos medidos ao longo do tempo, e a gente percebe que é um manguezal desenvolvido para a nossa região, em torno de 15 metros, então, são as árvores adultas aqui bonitas. E aqui a gente tem as filhas da mãe.
São pequenas árvores que estão ali, que são muito provavelmente filhas daquelas árvores adultas, e que o propágulo caiu, a semente do mangue caiu ali do lado da mãe, e elas estão enriquecendo essa floresta. Tá? Isso aqui é um manguezal saudável, bonito, de Cananéia, provendo alimento. Esse é um manguezal que, infelizmente, está sofrendo e está com muita alteração, está com pouca folha, tem árvores de porte intermediário para adulto, mas a gente não tem essa concentração enorme de pequenas plantas que precisam estar lá para mostrar que a floresta está saudável, né? Para indicar isso, para fazer o papel delas, porque no momento que uma árvore bastante grande adulta cair por morte natural, por algum vento, por algum raio, são essas filhotinhas pequenas que vão se desenvolver e manter a floresta saudável e conservada. Vou passar um pouco mais rápido. Aqui a gente vê, então, a abertura desse dossel. Então, a gente já viu isso, né? Maiores números, maiores valores de abertura do dossel está indicando para a gente que a planta, que a vegetação, que a floresta não está saudável, que ela está morrendo, enquanto que valores menores de abertura do dossel significa que a copa está fechadinha, está saudável. Daí, com tanta informação sendo acumulada e pesquisada ao longo dos anos, André Rovai também passou pelo laboratório da Iara, coletou os dados meus, do Clemente, do Renato de Almeida, do Ricardo Manguini, para avaliar o carbono azul numa abordagem bastante ampla em termos de ecossistema. Mais recentemente, a gente, usando esse banco de dados de tantos anos do monitoramento de florestas com as parcelas permanentes, são essas áreas que estão instaladas desde 2001 na região de Cananéia, desde 2010 na região de Iguape, porque mais recentemente que a gente começou a trabalhar mais ao norte, né, desse sistema costeiro, querendo entender essa dinâmica de florestas mais conservadas, com florestas menos conservadas e impactadas. Marina Gil, ela, aluna da Engenharia de Pesca da Unesp de Registro também, ela pegou dados do nosso banco de dados de 2011 e 2020 e foi comparar tanto duas áreas mais ao sul, conservadas, e comparando com duas áreas mais alteradas, próximo ao Valo Grande. Aqui vamos olhar com calma esses gráficos que dizem o seguinte: esses dois primeiros, NO, tratam do mesmo lugar. Então, é a mesma parcela, a mesma região, sendo medido troncos vivos e troncos mortos. Árvores vivas, a gente está chamando de biomassa, biovida, massa é o que tem de estrutura de árvore, ali naquela área, e necromassa, necro de morto. Então, a necromassa está aqui no marrom, a biomassa está em verde. 2011, 2020, região de Cananéia. Vejam que o verde está aumentando, ou seja, 2011 para 2020, esses manguezais aumentaram, cresceram, fixaram, sequestraram mais carbono e fixaram para fazer tronco, folha, raiz, ao longo do tempo. A necromassa pode ter aumentado um pouquinho, mas foi pouca coisa. Vamos comparar? Esses são os dados de Cananéia, área conservada. Vamos comparar com essas outras áreas próximas ao Valo Grande, próximas ao canal artificial. Vejam que as colunas verdinhas
estão diminuindo. Isso significa o que tinha de biomassa, árvore, tronco, folhas, foi perdida de 2011 a 2020. Infelizmente, continua sendo perdida. A cada ano que a gente volta para essas mesmas áreas, mede as mesmas árvores, é muito difícil trabalhar nessa área, porque a gente, a cada ano, está medindo mais árvore morta. Então, é o que a gente vê aqui com esses dados quantitativos. A gente já via isso. Era chegar e ver que o manguezal estava se perdendo. É importante ter números para a gente poder apresentar para Ministério Público, para apresentar para gestores de unidades de conservação. E aí os números estão mostrando, olha, que a gente está perdendo biomassa, vida, e no mangue, nas árvores, e estamos ganhando, ao longo do tempo, necromassa. Está aumentando o número de troncos mortos nessa área. A gente está perdendo o manguezal nessa área. E não é só manguezal que a gente perde. Salinidade intersticial. Salinidade no meio do sedimento. Salinidade do sedimento, a gente pega próximo também dessas parcelas permanentes, e a gente tem visto que todas essas áreas aqui, olha, são parcelas. A salinidade está em torno, olha, de 25, 26, 27, 28. Para a gente lembrar, a salinidade do oceano é 36. A salinidade do estuário é um valor abaixo da salinidade do oceano, porque a gente tem contribuições naturais de rio. No Valo Grande, nessas parcelas próximas ao Valo Grande, é área estuarina, mas a quantidade de água doce é tão grande que, olha a salinidade, o máximo é 4, 2, 3, é muito baixo. Essa salinidade muito baixa está facilitando a instalação dessas macrófitas aquáticas, dessa vegetação de água doce, que não é tipicamente estuarina. É uma vegetação que está atrapalhando a fixação dos propágulos. Propágulo, semente do mangue, ela cai algumas vezes, o propágulo cai da árvore-mãe. Se a maré está alta, o propágulo vai ser levado e ele vai se instalar em algum outro local. Se a maré está baixa, ela se instala ali do ladinho da mãe dela. Em Iguape, o propágulo não consegue se instalar ao lado da árvore-mãe, porque as macrófitas estão fechando de tal forma o sedimento que fica uma cobertura de macrófitas que impossibilita totalmente a fixação desses propágulos. Então, é o resultado lá que a gente viu do trabalho da Marina. A gente está perdendo vegetação de mangue e a gente não está conseguindo ver essa continuação, essa reposição da vegetação a partir dos propágulos. Tá? Esse também é um dado que a gente tem feito de forma contínua. Aqui está de 2015 a 2020, mas todo ano que a gente vai à área de estudo, né, tanto a Cananéia como a Iguape, coletar dados da vegetação, a gente também coleta o dado da salinidade. Outro enfoque interessante para a gente trabalhar é o sensoriamento remoto. Esse é um trabalho feito em colaboração com o pessoal da Geografia da USP. Eles trabalham com clima, são especialistas em clima de vários ambientes, inclusive manguezal. Essa é a Nádia Lima, é uma amiga com quem a gente trabalha há bastante tempo. E nessa região, é uma região dentro do rio Ribeira de Iguape, mas ele está próximo à desembocadura. É uma área que tem manguezal. É uma área que a gente está aqui, olha, com 3 momentos. E vocês estão vendo aqui um cenário
muito estranho, é dentro do mangue, é um mangue que sofreu um evento extremo, foi granizo, chuva de granizo nessa área, muito intenso, em 2019, e ventos extremamente fortes. Eles tinham aqui uma base climática a 2 metros e a 10 metros. Essa base meteorológica ela foi derrubada com vento e uma área bastante extensa de manguezal morreu. A gente tem aqui, foi evento natural que aconteceu, e o sensoriamento remoto ajuda a gente a interpretar esses eventos e a mostrar como é que essa situação aconteceu, né? Então, aqui, olha, maio de 2019, foi antes do granizo e do grande vendaval ter ocorrido. A gente tem áreas verdes. Esse vermelho aqui é o Rio Ribeira. Essa é uma imagem que é um tratamento das imagens de satélite para índice de área foliar. São os índices que medem a saúde da folha, da vegetação. O pessoal da agricultura faz isso também para avaliar a plantação. A gente usa para as florestas naturais. E aqui a gente pode ver que está bem verdinho, e o bem verdinho está chegando perto de 1, e o perto de 1 significa, opa, está ok, está saudável. Essa é a situação antes do evento natural. Aqui é a situação, olha, em junho de 2019, logo depois do verde, essa é a Ilha dos Papagaios, e o triângulo indica aonde estava a torre meteorológica. Em amarelo, aqui, olha, a gente passou do 1 para o 0,2, 0,4. É um valor bastante baixo, está indicando que a vegetação não está saudável, que a vegetação está morta nessa área. É essa foto daqui. É isso que a gente encontrou depois do evento, quando a gente soube que houve um evento de granizo nessa região. Um ano depois, vejam que a situação já não está mais tão amarela e está passando a voltar a ficar verdinha. Então, isso é positivo. Que bom. A gente tem o entorno, se o entorno está saudável, muito provavelmente, áreas de manguezal que vão ser submetidas a grandes eventos, elas vão se recuperar naturalmente. Isso a gente precisa ter em mente, é bastante importante. A gente continua monitorando essas áreas e estamos avaliando essa recuperação natural. Voltando às espécies que usam o manguezal como berçário, como área para se proteger, como área para se alimentar. Algumas dessas espécies, eu não coloquei as 17 espécies, isso é dado do Josemar Mendonça, ele é do Instituto de Pesca de São Paulo, a gente tem colaboração com eles também, e ele forneceu um banco de dados bastante grande de várias espécies, essas 17, que usam manguezal nessa região de Cananéia e Iguape. A gente não precisa ser especialista em pesca para perceber que são espécies bastante diferentes, recursos pesqueiros diferentes, que precisam, que têm uma vida, um hábito diferente. Então, eles precisam de petrechos de pesca distintos, ferramentas para pescar diferentes, para que seja possível pescar cada um deles. Isso vai ser importante no finalzinho, que a gente vai falar a respeito. Tiago Wolff é aluno também da Engenharia de Pesca, também já formado, pegou os dados do Josemar com banco de dados com os recursos pesqueiros e plotou, colocou ali no mapa. Cada uma dessas bolinhas é uma bolinha indicando locais de captura desses recursos pesqueiros, de todos eles, ao longo dessa região, Cananéia e Iguape, que vocês já conhecem. E aí a gente percebe, olha, que a quantidade de pontinhos está muito maior nessa área de Cananéia
está bem menor nessa área de Iguape e volta a ser um pouquinho maior nessa área aqui de Iguape, mais ao norte. Aqui a gente tem uma entrada de água do mar pelas marés. Aqui a gente tem uma outra entrada de água do mar pelas marés. Aqui, na região do Valo Grande, está um pouco mais afastado dessa influência das marés e tem a contribuição de muita água doce do Valo Grande. Isso está influenciando nos recursos pesqueiros. Só para mostrar alguns exemplos de recursos pesqueiros bastante especiais, gostosos e importantes economicamente para essa área. Uma delas é a Crassostreia brasiliana. A ostra de Cananéia ela é conhecida lá no estado de São Paulo. E vejam que a ostra de Cananéia está toda concentrada na região de Cananéia. Ela não está na região de Iguape, porque o nome dela é ostra de Cananéia. Ela não está na região de Iguape, porque tem água doce, e a água doce afeta o desenvolvimento, impede a instalação e desenvolvimento das ostras. O caranguejo-sá, a maior parte também dos pontos de captura do caranguejo-sá também são na região de Cananéia, aonde tem manguezal conservado, sem a influência desse canal artificial. Por último, o robalo, a gente já tinha conversado dele, a gente até encontra o robalo em algumas outras áreas, aqui próximo, né, do Valo Grande, etc., mas a grande maioria dos pontos de captura estão na região de Cananéia. Então, o manguezal conservado está produzindo mais alimento, está produzindo mais recurso pesqueiro do que essas áreas impactadas. E aí eu vou ler, porque é bonito. Manguezais conservados sustentam a diversidade cultural das comunidades tradicionais, uma vez que uma multiplicidade de artes de pesca tradicionais é usada para capturar diferentes espécies de recursos naturais que usam o ecossistema manguezal em algum momento do seu ciclo de vida. Vamos olhar em partes. O manguezal, ele abriga filhotes de peixes, camarões, caranguejos. O manguezal conservado abriga muito bem e abriga bastante dessas várias espécies de produtos pesqueiros. Se a gente tem muita espécie diferente de produto pesqueiro, a gente vai ter muito pescador tradicional se beneficiando desses produtos. Os pescadores tradicionais usam petrechos tradicionais. Se esses vários pescadores tradicionais estão usando muitos petrechos diferentes para pegar diferentes recursos pesqueiros, o manguezal, indireto ou diretamente, está ajudando a manter esses hábitos tradicionais. Então, o manguezal, ele mantém recursos pesqueiros, mantém a vida no mar, mas ele também está mantendo o uso tradicional desses recursos. Ele também está mantendo cultura. População, pescadores tradicionais, são cultura, é Brasil. Então, o manguezal dali, da região de Cananéia, conservado, está mantendo gente, está mantendo o alimento para eles trabalharem, está mantendo emprego. E aí a gente termina com essa foto belíssima do litoral do Paraná. A gente está estendendo as nossas pesquisas também para essas áreas do Paraná. Aqui tem um coração para o ecossistema que a gente ama tanto. E é isso aí. Eu acho que é a gente valorizar a pesquisa, que vai ajudar na conservação, que vai ajudar na comunicação também com gestores e com o Ministério Público, que vai auxiliar políticas públicas, que vai ajudar o entendimento desse ecossistema que é tão plural, que é tão complexo, que é tão bonito. E que bom que vê um Congresso Nacional de Manguezais
com casa cheia. Isso é muito bom. Tem muita gente, está indicando que tem muita gente que tem o manguezal no coração. E aí, para terminar, ficam os meus contatos. Deem uma olhadinha no Instagram, a gente está fazendo carinhosamente, semanalmente, postagens e apresentando, criando material para que todos entendam um pouco mais dos manguezais ou usem o material para as suas aulas e atividades. Muito obrigada.